Boa noite a todos os internautas. Hoje temos mais um episódio do podcast Conversar, do canal Conversas com Economistas e Intelectuais. Hoje estamos tendo o privilégio de contar com a participação do professor Dr. Nelson Marconi, coordenador do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. E para fazer a primeira pergunta, muito obrigado, professor Nelson Marconi. Obrigado a vocês pelo convite. Contando com a participação do chefe de Departamento de Economia da EASP-FGV, professor Arturo Barrionuevo, que vai fazer a primeira pergunta para o professor Nelson Marconi. Ok, perfeito. Nelson, uma parte da sua trajetória eu conheço, quer dizer, você fez graduação na PUC, depois fez mestrado, doutorado na FGV. Isso. Economia. Aí você trabalhou com essa área de setor público, né? Administração do setor público. Você trabalhou no MARI com o ministro Bresser Pereira, né? Eu lembro até da sua tese de doutorado, que era sobre remuneração de funcionários. Né? Você estava na banca, exatamente. Eu estava na banca, exatamente. Exatamente. Né? Aí você podia falar um pouco sobre isso, mas o interessante é a sua, digamos, conversão, porque de alguém que estava interessado mais no funcionamento do Estado, no gerenciamento do pessoal, né, dos funcionários do Estado, você mudou para o novo desenvolvimentismo. Tá? Então, claro, você começa falando um pouco da parte não só do mudou, MARI. Como foi um dos teóricos, né? Exato, né? Mas como é que foi também aí o seu processo de transição, né? Para se engajar enfim, para promover uma vertente de teoria econômica preocupada com o desenvolvimento econômico, principalmente aqui no Brasil. Tá. Bom, obrigado pelo convite, Zé Márcio, Arthur, é um prazer estar conversando aqui com vocês e todo mundo que vai nos escutar, nos ver em algum momento. Eu realmente sempre transitei nesses dois mundos, né, do desenvolvimento e da administração pública. Eles são absolutamente correlacionados. Você precisa fazer política pública para chegar no desenvolvimento. E foi interessante porque eu comecei minha carreira bem como economista. Eu gostava muito de questões, tanto macroeconomia, sempre foi a área que eu fui apaixonado, e economia do trabalho. E quando, na verdade, o Bresser foi para Brasília, eu fui junto com ele e eu fui como assessor econômico, né? Mas Sim. Eu comecei a entrar nessa área de administração pública, digamos, que era o tema do ministério, né? Tá certo? E fui aprendendo e peguei gosto pela coisa, né? Então eu fui trabalhar na área justamente de gestão de recursos humanos, tal, né? E gestão de pessoas, como hoje, né, se fala mais correntemente. E fui aprendendo, tá certo? E virei, assim, um craque um pouco nesse assunto, né? Porque aprendi na prática e fiz política na época com isso. Política quer dizer, política pública, eu tô falando, né? E aí, mas ao mesmo tempo, eu era o interlocutor do Ministério junto à área econômica. O cara que falava com o Ministério era eu, todas as questões fiscais, as questões de gasto, além de fazer a política. Então, eu sempre tive o pé ali na economia. Quando eu saí do Ministério, eu fui até com o Arthur um tempo lá. A gente ficou no Ministério da Ciência e Tecnologia, Sim, lembra? Verdade. Lembra? Lembro. Pois é. E aí depois eu fui fazer a gente saiu do Ministério, mas eu já estava programando mesmo de sair. Na Ciência e Tecnologia vocês ficaram quanto tempo? Ficamos um pouco tempo, de janeiro até agosto. Agosto, setembro a gente saiu. Exato. Eu fiquei um pouquinho mais. Um pouquinho mais, então, acho que eu fiquei em agosto. Que de lá eu fui fazer um pós-doc no MIT, que foi muito legal. E era justamente na época que eu estava fazendo a tese, que era sobre comparação entre remuneração de salários do setor público e setor privado. Bom, aí foi muito legal. Logicamente, eu aprendi no MIT, eu fiz, na verdade, várias disciplinas de Labor Economics, de macroeconomia é uma coisa que gozado. Na época eu estava falando, eu preciso, mas eu tenho que fazer minha tese aqui. Claro. Né? E fui aprender econometria, fui fazer, justamente estudar Labor Economics, que são umas coisas que estão me ajudando agora, na verdade. Até a parte de Labor já vou explicar por quê, né? Quer dizer, de economia do trabalho. E aí depois eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar como consultor nessa área, para organismos internacionais, voltei a dar aula, né? No MIT você ficou quanto tempo? Fiquei um ano. Um ano com o meu supervisor lá, era o Richard Locke, que hoje ele foi reitor da Brown University, depois que ele saiu do MIT, e hoje ele é vice-presidente da
Apple University, ele é um cara muito bacana, cientista político, um cara muito competente, né? E, então, ele é quase que um brasilianista, né, na época, e ele quis me orientar, eu achei ótimo, né? E aproveitei, né, para fazer um monte de disciplinas lá. Bom, aí eu voltei, comecei a trabalhar como consultor nessa área de gestão de recursos humanos, né? Eu lembro que depois o Arthur me convidou, foi o Arthur que me convidou para voltar para a GV, né? Agradeço muito, lembro disso. E aí depois eu comecei a trabalhar com essa área de recursos humanos, fazia consultoria, mas comecei a dar aula de economia de novo aqui na GV, né? E comecei a voltar cada vez mais para economia, até que um belo dia o Bresser precisava de alguém para ajudar ele de novo, eu já tinha trabalhado com o Bresser, tanto no Ministério como lá no Centro de Economia Política. E ele falou, preciso de um economista aqui para me ajudar, tal, você não quer trabalhar? Eu falei, quero, né? Tá certo. Então comecei a trabalhar de novo com ele. E aí a gente começou a discutir as ideias do novo desenvolvimentismo, né? E a primeira ideia que a gente começou a discutir foi essa ideia da doença holandesa, né? Foi a ideia justamente da poupança externa, que já vinha de antes, né? Ele tinha começado com o Nakano, a questão do desequilíbrio macroeconômico, o câmbio, os juros, isso já estava na nossa cabeça. Na verdade, isso estava na nossa cabeça desde a época que a gente estava no Ministério, né? Eu lembro que teve uma vez que eu falei para ele, a gente estava no Ministério, lá no começo, no mar, e eu mostrava a taxa de câmbio, falei, olha como a taxa de câmbio real tá, que absurdo. Ele falou, vou levar para o Fernando Henrique, né? Prepara para mim, levei e tal, preparei, ele levou, o Fernando Henrique olhou, não quis saber, né? Mas olhou, mas daquele estilo Fernando Henrique, né? Não, tudo bem, contemporizando, não fez muita coisa. Mas a gente já estava preocupado ali com isso. Mas estava muito ligado à questão da reforma do Estado, então discutia muito pouco, às vezes lembra, Arthur, a gente conversava muito pouco sobre isso. Aí depois, né, nessa época que a gente trabalhou junto. Que ano, mais ou menos? O que a gente começou a desenvolver a teoria. 2007, 2008 foi quando a gente começou a desenvolver isso. E aí... O Oreiro entra depois? O Oreiro entra depois. Tá. O Oreiro, ele procura a gente, quer dizer, procuração não explicitamente passar a mão no telefone, mas ele vem para São Paulo, vem fazer seminários aqui na GV, ele estava falando muito de controle de capitais e mercado junto com o Luiz Fernando, ele que tinha interesse em conhecer a gente, veio, conheceu, o Bresser gostou, eu me dei bem com ele também, teoricamente, a gente, né, tinha muita afinidade e começamos a escrever. Mas primeiro eu e o Bresser, a gente começou a desenvolver isso bastante. Porque o livro de vocês é de 2014, a macroeconomia, então, né? O livro... vocês começaram em 2007, foram 7 anos de reflexão. Na verdade a gente começou em 2007, 2008 a escrever sobre doença holandesa, tal, né, ver os dados, o Bresser estava bastante preocupado com isso. Ele falou, você tem que fazer o CAPOD, que era um curso lá em Cambridge, que era o Rajun que comandava. Ele falou, você tem que ir. Eu falei, lógico que eu quero ir e tal, não sei o quê. Foi ótimo, porque realmente aí, assim, a minha visão sobre a teoria do desenvolvimento econômico e a necessidade de estudar desenvolvimento econômico voltou a funcionar ou mudou com esse curso. Foi um curso de 3 semanas, né? Consolidou. Né? E aí foi que eu tive aula com o Palma, com o próprio Rajun, né? Com outros economistas asiáticos, né? Então era a fina nata assim, de heterodoxia, estava naquele curso que o Rajun tinha montado. E eu conheci muita gente lá também, que até hoje depois a gente continua sempre em contato, tal, gente que está trabalhando. A Fiona, o Paulo Gala tinha feito o curso também, quer dizer, e pessoas de outros países estão sempre por aí, né? Bom, mas isso era 2007, 2008, justamente. Aí eu lembro que uma época, lá para 2010, 2009, eu dei uma cutucada no Bresser, né? E falei, nós precisamos escrever um livro, tá certo? Ele não vai lembrar disso, mas eu dei a provocada nele. Falei, nós precisamos fazer um livro sobre isso. Aí ele falou, tudo bem, vamos fazer o livro, vamos chamar o Oreiro. Eu falei, vamos chamar o Oreiro para escrever o livro também. Então a gente se reunia muitas vezes no fim de semana na casa dele lá em Ibiúna, né? E passava sexta, às vezes sábado, o comecinho do domingo discutindo, né? Quando ele começava a discutir com o Oreiro era infernal, porque não tinha como você entrar na conversa, né? Um falava uma coisa, e aí era o inferno. Mas eu estava sempre, olha, né? Não é isso, tal. E a gente fez o livro a 6 mãos, realmente, né? Eu tô falando que eu lembrava, assim, às vezes começava a discutir, eu falava, deixa eles discutirem aí, porque... Né? Enfim, mas a gente foi escrevendo, tal, muita coisa já estava na cabeça, a gente foi montando esse modelo macroeconômico, né? Certo? E saiu o livro realmente em 2014, foi muito legal, né? Depois, né, disso, eu comecei a voltar muito para o debate econômico, né? E
e escrever e tal, tudo mais, né? E eu acabei começando a ver muito vídeo do Ciro, até um toque para mim do Ciro Gomes, falando, olha, esse cara tá falando exatamente o que a gente pensa, tal, tudo mais. Eu falei, é verdade. Aí eu fui lá, conheci ele, né? Eu fui atrás. Né? Falei, me apresentei e tal, falei, a gente tem que trazer para GV e tal. Trouxe ele para GV, não para um seminário. Começamos a nos aproximar dele. E aí, com o passar do tempo, ele me convidou para escrever, para ser o coordenador do programa dele de governo, né? Mas foi consequência, acho que desse processo todo, consequência, lógico, eu procurei ele, fui me aproximando, mas foi consequência do fundo da teoria que a gente estava fazendo. E aí eu voltei mais ainda para a área de política econômica, porque aí não era uma questão de desenvolvimento, mas era de formulação de política econômica, política pública, olhando para o conjunto das coisas. E trabalhei 2 vezes com ele, né? Quer dizer, ficamos esse tempo todo junto, 2018, 2022, quer dizer, foi uma trajetória de 6 anos praticamente junto, que a gente começou em 2016. E trabalhando com um dos melhores, se não o melhor candidato que nós tínhamos, né? Exato. Né? É o cara mais preparado. E, enfim, daí, depois disso, eu voltei, quer dizer, nunca deixei a GV, né? Tá certo? Eu estava na escola de economia, depois voltei para a escola de administração, aí me aproximei mais de novo ao curso de administração pública, mas sempre tratando dos temas econômicos. E esse ano, né, eu acabei sendo convidado para coordenar a graduação de administração pública. Então voltei de novo para isso, mas nunca perdendo a perspectiva do desenvolvimento econômico. Tá? Isso é o que na verdade, eu ensino macroeconomia, continuo discutindo isso. Tá certo? Para mim, política pública, administração pública é um meio para você atingir o processo de desenvolvimento. Então, as coisas estão absolutamente interligadas. O Nelson, todo mundo sabe que o Roberto Mangabeira Unger, que enfim, é jurista, mas também é cientista político, mesmo que não tenha o título, né? Como é que era a relação... Catedrático de Harvard, né? Catedrático de Harvard. Como é que era a relação aí, Ciro, você coordenando o programa econômico e o Roberto Mangabeira Unger como um, digamos assim, conselheiro do Ciro, depois de ter sido do Brizola, né? Que também, certamente, ele deve ter ajudado, né? Em termos de o Ciro assumir algumas posições, etc. Como é que funcionava essa química? Tá. Primeira coisa que eu preciso falar que eu esqueci aqui, certo? Eu tenho que agradecer muito ao Mangabeira, porque depois da eleição de 2018, né, ele me ajudou, ele me indicou lá para trabalhar com Dana e Roderick em Harvard, que eu esqueci de falar para vocês, que depois de 2018 e 2019 eu fui para Harvard dessa vez. Um ano lá, né? Eu fiquei, na verdade, eu ia ficar 6 meses, mas começou a pandemia, eu fiquei 2 meses trabalhando com ele online, depois eu voltei para o Brasil, porque eu estava trancado lá, para ficar trancado lá, prefiro ficar trancado aqui, né? Mais barato, inclusive, porque é em reais. Né? E continuei trabalhando à distância com ele, né? E o Mangabeira me ajudou muito nisso, então eu tenho muito a agradecer. Mas eu trabalhei com o Mangabeira mais perto na campanha de 2018, quer dizer, na campanha de 2018, o Mangabeira, ele vinha para o Brasil às vezes, ele nunca ficou full time aqui, certo? Ele vinha, ficava aqui, conversava muito com o Ciro, ele tinha conversas dele com o Ciro, e comigo também ele conversava, mas ele é uma coisa engraçada, porque engraçada não, quer dizer, ele concordava com absolutamente tudo que estava ali no programa, tá certo? Ele nunca foi uma pessoa que falou, não, isso aqui tá errado, tal, tudo mais. Então ele tinha momentos que ele participava da conversa, certo? E o conhecimento eu era mais dele ativo de macroeconomia é menos, não dá para comparar Sim. com o conhecimento de vocês, né? Exato, tá certo. Mas o conhecimento dele do ponto de vista estratégico, assim, de país, o que deve ser o país, eu acho genial, tá certo? Ele pode agora politicamente ter feito isso, ter feito aquilo, tal, mas eu digo assim, do ponto de vista de olhar para frente, ver o que deve acontecer no país, é excelente. Esse posicionamento pelo que ele fala, por exemplo, de que a gente tinha que ter uma estratégia de desenvolvimento menos assistencialista, vamos dizer assim, né? Tá certo? É essencialmente o que estava no programa. Então, quer dizer, casou ali, tá certo? Não foi uma coisa que tinha um conflito forte de ideias. Uma coisa ou outra, mas conflito não, tá certo? Ajuste.
Bom, você ajudou a escrever a parte do programa econômico do Ciro, então é claro que aí tem as suas ideias sobre desenvolvimento que estão vinculadas a essa perspectiva do novo desenvolvimentismo, né? Sim. Pois é, eu gostaria de conversar agora um pouco sobre esse tema, né? O que é, vamos dizer assim, o mais forte, os pontos mais importantes do novo desenvolvimentismo, tá certo? É claro que até pelo livro que vocês escreveram, o Bresser, você, o Oreiro, quer dizer, existe essa questão macroeconômica, né, da taxa de câmbio, da taxa de juros, do equilíbrio fiscal, né, o desenvolvimento a partir daí, a questão da estratégia de desenvolvimento nacional, né, então acho que isso é um ponto, aí é claro você vai comentar, né, e existe a questão que eu lembro, que para mim ficou muito enfatizado, que é a questão da reindustrialização. Tá? Então, é claro que aí tem a questão das políticas industriais, que é a política, né, que o Estado faz, mas eu gostaria que você explicitasse um pouco mais, né, vamos dizer, esses principais pontos do novo desenvolvimentismo, inclusive porque eu posso ter esquecido alguma coisa. Né? Não, você citou alguns pontos muito importantes. Fique tranquilo. Eu diria que, falando assim, mais geral, né, vamos dizer, colocando uma visão primeiro mais ampla do que o novo desenvolvimentismo, eu diria que ele parte lá atrás da ideia estruturalista, de que a estrutura produtiva é importante e tal, mas ele tem uma questão que é muito importante e que fundamenta depois essa questão do câmbio e tudo mais, que acho que está por trás disso, que é o desenvolvimento buscar um desenvolvimento que não seja baseado no endividamento externo, ou vamos dizer, na captação de poupança externa. Isso é básico, tá certo? Por quê? Porque, se vocês se lembram, o Fernando Henrique escreveu com o Faleto, Zé Márcio, vocês são craques nisso, em levantar, conhecer essa literatura e tal, né? Aquele livro deles no qual eles falavam que o Brasil não teria condição de ter uma classe, né, tá certo? Uma elite que pudesse puxar o processo de desenvolvimento. Que para isso você precisava fazer uma associação com o capital estrangeiro, não teria capital nacional e que precisaria, de qualquer forma, do capital estrangeiro. E o que o Fernando Henrique fez no governo, né? A gente trabalhou no governo dele e tal, etc, né? Tudo bem, mas enfim. Mas o que ele fez do ponto de vista econômico foi exatamente o que ele escreveu. O mais engraçado é que vocês lembram no começo do governo, ele falou assim, esqueçam o que eu escrevi. Mas ele fez exatamente o que ele escreveu. Há uma polêmica se ele disse isso mesmo ou não, mas parece que ele disse, né? Parece que ele disse. Bom, não sei. Eu li aspas na imprensa. É do Clóvis Rossi, né? Lembra? Lembro. Mas enfim. Bom, tudo bem, não vamos entrar nessa polêmica, mas ele fez o que ele escreveu, certo? Bom, e realmente ele buscou, né, tá certo, uma estratégia que a gente chama de crescimento baseado em poupança externa. Você aprecia a moeda, quer dizer, o governo aprecia a moeda, essa apreciação da moeda baixa inflação, né, barateia importados, quer dizer, politicamente é um ganho muito grande, mas estrutura a indústria, certo? E gera um déficit comercial muito grande. A hora que gera esse déficit comercial, você precisa atrair poupança externa para financiá-lo, certo? E aí, você, ao atrair poupança externa para financiá-lo, você vai ter que aumentar os juros para fazer isso. Mas a tua opção é justamente dizer, você não tem capital nacional, eu preciso atrair poupança externa. Para atrair poupança externa, eu preciso, aumentar os juros. Aumentando os juros, isso vai apreciar a moeda. Apreciando a moeda, isso vai gerar, né, todos os problemas sobre a indústria que a gente conhece. Tá? Nós temos que dar um desconto ao FHC com a preocupação da estabilização feita pelo Plano Real, né? Então, quer dizer... Que era fundamental, né? Certo? Quer dizer, só fazer um parênteses então no Plano Real rápido aqui. O Plano Real foi um plano genial de realinhamento de preços relativos. A forma como eles fizeram, que foi o RIV, genial. E você precisava colocar uma âncora, que era a taxa de câmbio, com certeza. A questão é por quanto tempo você usou essa âncora, dúvida, né? Certo? Sem dúvida. Você, quer dizer, o governo usou essa âncora por 4 anos. Quer dizer, e depois estendeu por mais 20. Da saída precoce do Pércio, que queria que mexesse no câmbio, lembra? Exato.
Bom, mas enfim, eu fiz esse parênteses só porque você falou, e você tem toda a razão, temos o mérito do Plano Real aqui, e temos outras coisas da gestão do Fernando Henrique positivas também, você estava falando disso. Bom, aí o novo desenvolvimentismo, primeira coisa é isso, você não pode adotar um modelo desse tipo, você tem que buscar, na verdade, exportar, para isso você precisa ter uma taxa de câmbio competitiva, porque isso vai aumentar a tua poupança interna, certo? O outro fator que aprecia a taxa de câmbio, né, além desse modelo de crescimento com poupança externa, é a doença holandesa, que é uma característica estrutural de uma economia, certo? Não é uma coisa que você modifica do dia para a noite. Quer dizer, ninguém vai deixar de ter recurso natural, certo? Falar, não, eu não tenho mais recurso natural. Estão lá. A questão é como você os utiliza, certo? Você tem que utilizar ele para favorecer a sua estrutura produtiva, né? Para agregar mais valor, para pegar esses recursos e investir em infraestrutura. Quer dizer, é a forma como você usa isso, né? E você impedir que essa doença holandesa, que a doença holandesa que vai aumentar as suas exportações de primários fortemente, aprecie muito a taxa de câmbio. Deixa eu só fazer uma pergunta, tá? Porque depois você vai falar sobre industrialização e terminar, mas o Fernando Henrique Cardoso, ele tem até foi publicado em livro, uma pesquisa no início dos anos 60 com os empresários industriais brasileiros. Aquela pesquisa pelas respostas, etc., análise que depois foi feito. Isso vai no livro Empresários Industriais e o Desenvolvimento Econômico. Exato, é isso mesmo. E ali ele chega à conclusão que a nossa classe empresarial não tinha interesse, não tinha vontade de liderar um processo de industrialização do país, tá certo? Então, eu acho que além do que ele falou, junto com o Faleto, sobre a importância da poupança externa, bom, na China também teve poupança externa e foi muito diferente do que do governo Fernando Henrique. Como é que você vê, ao mesmo tempo que nós estamos discutindo a política econômica, né? A questão da doença holandesa, da taxa de câmbio, a necessidade de reindustrialização, certamente você precisa de algum agente social, né? Que vai levar à frente esse tipo de projeto, né? Segundo o Fernando Henrique, não é o empresariado industrial, não era. Agora o empresariado industrial brasileiro sofreu muito, perdeu muito. Também tinha a crítica dele ao nacionalismo, ele só encontra na pesquisa dele, que seria o Fernando Gasparian, lembra? Lembro, tem isso. Agora, tem uma coisa que eu acho que é um fato histórico, é que o nosso processo de industrialização foi liderado pela burocracia estatal e não pelos empresários, né? Se você pegar o governo Vargas, na ditadura, é claro que os empresários aderiram e tal, mas quem pensou, quem planejou, quem não sei o que mais, tudo bem, eu não quero volta de ditadura nenhuma, mas esse é um fato. No governo JK, os políticos, os grupos executivos, como o GEA, da indústria automobilística, e depois os militares, né, que são burocratas do Estado, né, então, e que continuaram o modelo anterior. Basicamente, o que se fez até o governo Geisel, pelo menos, foi o que se fazia no passado, o processo de industrialização e substituição de importações, com aquele aperfeiçoamento feito na época do Delfim Neto, de estimular exportações industriais, né? Como é que vocês, dentro dessa teoria, ou mesmo discutindo com a candidatura do Ciro Gomes, vocês veem quem lideraria esse processo de reindustrialização? Hoje. Tá. Não, deixa eu só fazer um parênteses para você, que eu acho que eu entendo que o Estado sempre vai participar desse processo, assim como foi na Ásia, sim, certo? Logicamente, em acordo com o setor privado, numa aliança com o setor privado, e a gente tinha um empresariado importante aqui na década de 70, sim, né? Tanto é que lutou, inclusive, politicamente contra a ditadura e tal. Quer dizer, você tinha empresariado moderno, que estava implementando a indústria de bem de capital, a indústria de bem de consumo aqui, e era realmente um grupo importante. Eu acho que esse grupo foi se perdendo com a desindustrialização. Hoje o que você tem, né, tá certo? Você tem alguns, eu não diria, você tem um grupo de empresários muito importante na área de bens de capital ainda, que são muito competentes, tá? Sim. Eu conheço um grupo bom, né, que até eles têm um grupo que chama Brasil Primeiro, tal, que é o Mário Bernardini, mais vários outros industriais que estão com eles, né? E eu acho que a gente teria que ter, na verdade, e aí o governo, né, teria que procurar novos
empresários que estão olhando para novos setores, para novas oportunidades, tá certo? Quer dizer, eu acho que a gente não tem mais a velha guarda, tirando esse grupo que eu falei para vocês, que é importante, não é, na área de máquinas, equipamentos, talvez em outras coisas você vai achar alguma outra coisa, mas é onde tem o grupo mais forte aí. Porque a nossa indústria foi definhando, quer dizer, os empresários hoje, boa parte deles são importadores, tá certo? Aplicam no mercado financeiro, tá certo? Quer dizer, o perfil mudou muito. Mas você vai ter que reindustrializar o país. Quem é que do setor privado está interessado em fazer isso? Provavelmente são os empresários da área de energia, da área que estão pensando em inovação, em biotecnologia, tá certo? Em componentes eletrônicos, sabe? É aí que quem está pensando em criar, vamos dizer, inovações via startup, é aí que vai surgir de novo, certo? Eu acho que uma classe empresarial forte, industrial no Brasil. E aí não tem jeito, o governo tem que ir fazendo contato e sondando para montar isso, né? Eu acho que a gente tem um gap aí que a gente perdeu mesmo por conta da desindustrialização, mas é possível retomar. Tá. Bom, só vou complementar com mais uma perguntinha sobre isso, antes da gente discutir as outras propostas. Eu acho que uma das coisas importantes que aconteceu na redemocratização, e eu digo que aconteceu infelizmente, né, o que acompanhou o nosso baixíssimo crescimento econômico, tudo bem que nos anos 80 você teve a crise da dívida externa, mas depois pós-1990, né, quando houve abertura, etc., é um crescimento econômico muito baixo e uma progressivo aumento de importância do setor financeiro. Tá? O setor financeiro é sempre importante em qualquer economia capitalista, mas desde que ele cumpra o seu papel de setor financeiro, ou seja, de realmente financiar a produção e outras atividades que efetivamente contribuem para o desenvolvimento econômico. É claro que se o setor financeiro fica fundamentalmente ajudando a administrar a dívida pública, né? Você tem, digamos que a contribuição acaba sendo muito discutível, né? Todavia, esse grupo tem muito poder econômico e político. Tá? Se você pegar a mídia e for ver os ditos analistas sobre a conjuntura econômica, só se fala em coisas absolutamente curto-prazistas e financeiras, como, sei lá, a taxa de juros, o déficit fiscal, etc. Tá? Como é que você acha que é possível, né? Agora, esse grupo está entrincheirado no poder, né? É um fato. Como é que você acha que é possível mudar isso? Isso é uma pergunta de $1 milhão, mas eu concordo plenamente com vocês. Quer dizer, eles pautam o debate, né? Pautam a agenda completamente do debate em torno do fiscal, dos juros, e ninguém fala de desenvolvimento. Eu acho que aí você precisaria ter primeiro uma liderança política que aglutinasse esse grupo novo de empresários e que eles tivessem realmente esse efetivo interesse em ajudar o país, né? Não é uma coisa tranquila, eu acho, mas eu acho que é daí que vai sair. É lógico que eles são fortes no mundo inteiro, tá certo? E isso vamos dizer, indiscutível, tá? Mas eu acho que da onde poderia sair justamente tem que ter uma liderança política que, de certa forma, aglutine esse novo empresariado e que consiga ir entrando no debate, mostrando suas ideias, criando alternativas vamos dizer, de locais, de espaços para apresentar suas ideias, que não seja só a parte da imprensa, digamos, como você falou, que está realmente com essa pauta muito dominada, digamos. Mas não é fácil fazer isso. Tá? Mas eu acho que é por aí. Do contrário, se você não tiver um empresariado, não vai vir, vamos dizer, da classe média, tá certo? Porque a classe média, de certa forma, não consegue ver no curto prazo esses efeitos tão claros da desindustrialização, né? Tá certo? Enquanto você tem o dinheirinho aplicado lá no mercado financeiro, tudo bem. Não vai vir dos trabalhadores, porque uma parte está pensando em empreender, a outra parte tem uma estratégia assistencialista muito forte,
né? Então eles também não sentem isso. Vai ter que vir uma classe nova do empresariado, é isso que eu acho. Mas não é tranquilo, viu, Arthur, para conseguir chegar nisso. Nelson, deixa eu aproveitar a tua experiência em ter participado de 2 campanhas e o teu amplo conhecimento não só da economia brasileira, mas do Ciro Gomes, enfim. Eu tenho visto, posso estar errado, que há um certo acordo assim de visão, posso estar errado, entre o Ciro Gomes, por exemplo, e o Aldo Rebelo, né? São amigos, tem alguns pontos de congruência. E mais recentemente o Arthur e eu estamos trocando algumas ideias com o Aldo Rebelo, pensando no Brasil, sem preocupação eleitoral, mas pensando no Brasil. Me ocorre de te perguntar o que você acha, se você acompanha a discussão que o Aldo Rebelo desenvolve, né? Se você concorda, se você tem críticas, né? E também acoplar essa minha pergunta, que é um pouco ampla, eu sei, uma visão crítica que você tem dos 5 governos Lula. Eu digo 5 porque 2 dele, 2 da Dilma, eu estou chamando de governo, e agora esse pouco tempo que temos, né? Tá. Bom, primeiro assim, eu tive um contato razoável com o Aldo, porque ele foi candidato ao Senado na última campanha, né, em 2022. Ele é uma pessoa muito inteligente, né? Algumas posições dele eu concordo, outras eu discordo, mas em geral ele tem uma visão de país, eu acho que isso é uma coisa importante. Ele tem uma visão estratégica, né? Eu acho que em relação à questão... Ele pensou o Brasil, né? Ele pensou o Brasil. Exato, pensou o Brasil, eu acho que isso é muito importante, né? Eu posso até uma outra coisa, tal, mas isso são pontos específicos, questão ambiental, tal, tudo mais, mas eu acho que é importante que ele tenha essa visão de que precisa ter uma estratégia para o país, para a gente desenvolver o país. Isso está muito adequado e eu concordo nisso com ele. Então eu admiro ele por isso. Agora, você falou, bom, mas a segunda parte da sua pergunta, o governo Lula. Eu acho que, assim, logicamente, o governo Lula não tem nem comparação com o governo Bolsonaro, muito melhor. Eu acho que a gente tem que ter esse ponto de partida aqui, tá certo? Mas o que eu, agora, principalmente, né, comparando assim o que era o Bolsonaro com o Lula, logicamente, mas vamos falar desse período todo. Nesse período todo, o que a gente nota, assim, é que eu acho que, do ponto de vista econômico, o grande problema é que o Lula ele não quis nunca enfrentar os problemas de frente do país, tá? Primeiro, essa questão que o Arthur estava contando, dessa financiarização absurda, né? Quer dizer, isso ele continuou acontecendo. Eu acho que ele cá entre nós, assim, quer dizer, cá entre nós falando no programa aberto, né? Relativamente conivente com tudo isso, né? E ele optou por não ter uma política de enfrentamento desde a carta aos brasileiros, né? Desde lá de trás. E o que ele pensou, a estratégia dele foi desenvolver justamente uma política assistencialista de compensação, certo? Isso não tem como sobreviver no longo prazo. Sobreviver, que eu quero dizer? Sobrevive, isso não tem como melhorar a vida das pessoas a longo prazo. Isso que eu quero dizer. Porque você não vai conseguir, com uma estratégia tão grande, tão concentração financeira, fazendo política assistencialista, melhorar de forma adequada a distribuição da renda, né? Você não vai conseguir gerar bons empregos medianos na economia com essa estratégia, né? E assim, o custo fiscal dessa estratégia assistencialista, a gente está vendo agora, por exemplo, ela sobe muito. E você precisa, nessa política de que tem empregos cada vez mais precários, de baixa qualidade, ocupações, eu diria não empregos, ter cada vez mais política assistencial. Então, quer dizer, não que eu não sou contra a política assistencial, não é isso que eu estou falando, mas isso pode ser uma estratégia de desenvolvimento. E ele, desde o começo, desde o primeiro governo dele, ele adotou essa estratégia e continua adotando. Então, assim, se eu for falar do ponto de vista mais geral, essa seria, assim, a grande crítica que eu vejo, tá? Bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Faltou a gente falar sobre a reindustrialização, mas eu queria verdade. colocar isso no contexto da economia brasileira atual, que eu acho que você falou bem. Nós temos, quer dizer, um agronegócio
que uma parte, ou talvez até majoritariamente, é muito competitivo, tem aumentado a produtividade de maneira constante e numa magnitude elevada. Então, é um setor que economicamente é extremamente importante, talvez o setor produtivo mais importante da economia brasileira hoje, né? É claro que ele conta com o apoio do Estado, né? Com, por exemplo, o financiamento de capital de giro, etc. e tal, coisa que a indústria não tem mais, né? Não tem. Mas, de qualquer maneira, é um setor importante, onde você tem uma classe empresarial de agronegócio importante, tá? De outro lado, você tem um setor de serviços, uma parte é moderna, outra parte é tradicional, de baixíssima produtividade, e realmente, se você não fizer alguma coisa, dificilmente esse pessoal vai ser, os que estão empregados nesse setor, né? No segmento de baixa produtividade, você não vai ter uma melhoria de condições de vida da população, coisa que a política assistencialista por si só é incapaz de fazer, tá? Eu vou fazer uma pergunta também vinculada a uma colocação do Dani Rodrik. Você está falando em reindustrialização. O que ele tem dito? Ele diz o seguinte: olha, a indústria se tornou altamente capital intensiva, gera pouco emprego, e se você quiser desenvolver os países mais retardatários, possivelmente a estratégia que seria a mais adequada seria você aumentar a produtividade do setor de serviços, tá? Nós aqui atualmente nós basicamente temos um agronegócio, setor de serviços e uma indústria muito pequena, né? Como é que você enxerga essa questão da hegemonia, não digo da hegemonia, mas da importância do agronegócio, né? Do fato de a gente ter serviços que são de baixa produtividade, e a proposta do Rodrik... Lembrando aos nossos internautas que o Dani Rodrik é o eminente professor com quem você trocou ideias lá, né? Trabalhei com ele. Na John Kennedy, na John Fitzgerald Kennedy, Escola de Administração Pública, né? Bom, vamos começar pelo agronegócio, então, para chegar no Rodrik, no Dani. O agronegócio ele é um setor muito importante para a economia brasileira e nunca vai deixar de ser, certo? E eu acho que a gente não tem que tratar o agronegócio como uma coisa negativa, muito pelo contrário, certo? Agora, o que a gente tem que fazer é justamente buscar agregação de valor, tá certo? No agronegócio, né? Buscar, por exemplo, você pode usar desenvolvimento de tecnologia como já usa para desenvolver novos produtos, para fazer com que a pecuária seja menos extensiva, tá certo? Para explorar a Amazônia no bom sentido, né? Tirando, tá certo? Ou explorando, quer dizer, pesquisando, né? Novos insumos que podem ser utilizados tanto na produção de alimentos, medicamentos, etc. Então você pode ter, inclusive, o próprio agronegócio combinado nisso que a gente chamaria de biotecnologia ou de bioeconomia, certo? Então, além dele, logicamente, continuar produzindo, tá? A questão é que ele não pode, de certa forma, contribuir para o desmatamento, como, né, o avanço da pecuária vem contribuindo na Amazônia, né, certo? A gente precisa controlar isso, senão nós não vamos ter como viver. A gente está vendo claramente o que está acontecendo nas grandes cidades, acho que a gente não precisa nem discutir esse tema, né? A questão ambiental da sustentabilidade é chave para o processo de desenvolvimento hoje. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que você falou, quer dizer, nós temos um setor de serviço tradicional tal, e o Rodrik, por exemplo, ele está defendendo que a gente tenha, que esses países de industrialização retardatária, ou que perderam a indústria, não vão conseguir recuperar mais, né? Eu lembro que isso você até falou, lembrei porque eu comecei a rir na hora que você falou, porque a primeira conversa que eu tive com o Rodrik, né, quando eu comecei a falar, eu falei, não, porque a gente precisa recuperar a indústria. Ele olhou para minha cara, falou, você acha? Eu falei, eu acho que sim. Ele não acredita, tá certo? Que consiga. Mas eu estava discutindo, na verdade, o meu trabalho ali, que era sobre o mercado de trabalho, a minha pesquisa no mercado de trabalho, eu falei, deixa essa discussão aqui, né? Certo? Não vou fazer nesse momento. Mas aí agora você vê que ele está escrevendo e cada vez mais enfatizando essa questão do serviço. Eu acho que, logicamente, os serviços modernos são o futuro, assim, eles são um grande empregador e eles lideram hoje diversas economias.
né? Mas veja o que aconteceu, né? O Ocidente perdeu a indústria, né? A indústria foi para a Ásia. A Ásia tem hoje uma situação muito menos polarizada do ponto de vista de mercado de trabalho, de emprego, tal. Você olha assim a distribuição de renda pensando nessa questão só de mercado de trabalho, salário, é boa, crescentemente melhor na Ásia, eu diria, não é boa, mas alguns países que já se desenvolveram mais é melhor, e os outros países estão tentando correr atrás porque estão mais polarizados, certo? Você perdeu esse miolo dos empregos na indústria e uma parte desses empregos do miolo medianos da indústria foi para os serviços de baixa qualificação, uma parte das pessoas mais qualificadas foi para o mercado financeiro, para serviços e tal, tudo mais. Você tem uma diferença maior, né? E isso ajuda a explicar toda a polarização política que tem hoje aí, do meu ponto de vista. Esse é até um dos grandes fatores que explica isso. Bom, o que acontece? Se você perde sua indústria, você perde esse miolo, certo? E aí você não consegue depois recuperar ele só com serviços. Os serviços que pagam bons salários são os serviços que a gente pode chamar de serviços pessoais e serviços empresariais, para simplificar, talvez, né? Certo? Os serviços empresariais são aqueles que a indústria demanda muito fortemente, né? Você fala, vai aumentar a produtividade dos serviços, tá? Tudo bem, mas vai aumentar a produtividade dos serviços não é porque o sujeito vai trabalhar mais, é porque o equipamento que ele trabalha é melhor, certo? Né? E o equipamento vem da onde? Vem da indústria, certo? Então, quer dizer, se você tem uma estratégia baseada em serviços, mas você vai importar tudo que você precisa da indústria, os microcomponentes, etc., né? Você não vai conseguir atingir um desenvolvimento adequado. Então, você precisa realmente buscar a recuperação da sua indústria. Você vai recuperar tudo? Não. Mas você tem que escolher os setores e ir atrás. E aí é a política industrial que vai fazer junto com os empresários, dentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Precisa ter isso. Tá? Então, eu acho que abrir mão da indústria, eu acho realmente uma coisa complicada. Aí eu vou discordar um pouco do meu querido Dani Rodrik, ainda que eu acho que os serviços são muito importantes. O Nelson, já que o Zé Márcio está silencioso hoje, misteriosamente silencioso. É impressionante, né? O governo Lula, por intermédio do ministro Geraldo Alckmin, tem um plano aí justamente de reindustrialização. O que você acha desse plano em termos de alcance, de possibilidade de efetivamente ele ajudar na reindustrialização do país? Olha, eu acho que o plano, o desenho dele é bastante adequado. Vou falando do plano especificamente. Olhando assim, você abre o documento, olha o plano, fala. Tem os eixos, tá certo? Os eixos são importantes, são inclusive eixos muito parecidos com o que a gente defendia no nosso programa de governo, na campanha. Eu acho que está tudo bem. Os instrumentos que ele está utilizando, né, financiamento, etc., eu acho que são muito adequados. Então, assim, você olha para o desenho do plano, poderia ser melhor, poderia, tal. Eu acho que faltou aquele detalhamento maior das metas, isso é muito importante, o que você vai cobrar, como que você vai cobrar resultados, isso é essencial, mas isso você espera que o plano detalhe, né? Antes dele realmente, vamos dizer, está sendo implementado, mas que ele vá, que isso seja aprimorado. Mas o desenho geral assim dos setores eu acho importante. Qual é o problema? O problema é que, primeiro, né, o plano ele está muito, quer dizer, onde ele foi implementado fortemente até agora? É um setor automobilístico, né, certo? Né? Que é um setor importante para a economia, tudo bem, né, certo? Que tem muitos encadeamentos produtivos para outros setores. Eu acho que ok, mas precisaria avançar muito mais. Mas qual é o problema? Primeiro, você fazer um plano num cenário em que a taxa de juros continua muito alta e o próprio crédito dentro desse programa é um crédito caro, porque é TLP, mais etc, tá certo? Então, quer dizer, você vai dar aí umas 15% ou mais ao ano, tá certo? Quer dizer, quem é que tem esse retorno ao ano no mundo industrial hoje no Brasil? Muito poucos. Quer dizer, então você tem um problema aí básico que é, enquanto você não arrumar a taxa de juros, a taxa de câmbio está no lugar, mas ela tem que ficar nesse lugar, né, e tem que ficar relativamente estável nesse lugar. Não adianta você desenhar uma política industrial, porque não vai dar certo. O outro problema que eu vejo, né,
além do desenho, o desenho está ótimo, mas como eu falei, falta essa questão das metas, tal, tudo mais, e dos instrumentos para cobrar resultados. O outro problema que eu vejo é que de saída, né, você não parece que... Já o próprio ministro da Fazenda, ele falou assim, não, esse plano aqui não foi discutido dentro do governo, tal, não sei o que. Quer dizer, o plano tinha acabado de ser lançado, né? E aí, de saída, o ministro da Fazenda vem e fala, olha, tá certo, né, o plano não foi discutido dentro do governo. Acabou com o plano. Acabou. Enfraqueceu, não é que acabou, enfraqueceu muito o plano de cá, certo? Então não parece que infelizmente... Enfraqueceu um plano de um ministro que já era fraco, né? O Alckmin. Exato, quer dizer, vice-presidente, mas ele não tem a mesma força que o Haddad, exato. Né? Então, assim, isso não parece que é um plano tão, vamos dizer, dentro do governo, tão acordado, né? Para dizer o mínimo. Então... é um plano de suma importância para o país, que tem que estar... a presidência tem que estar lá, assim, chamando todo mundo para falar isso aqui é essencial, né? E comandar lá de dentro da Casa Civil a implantação disso, mas parece que ele está relegado a uma importância secundária. Então é esse que eu acho que é o problema, de novo, político. Aí o que vai acontecer, né? Se ele não der certo, em parte por causa disso, vão dizer, tá vendo? Política industrial não dá certo. Sim. Esse é o problema. Sim, porque faltaram os instrumentos e faltou dar importância, né, para isso. E baixar a taxa de juros, né? Sim, as condições macroeconômicas, né? Que, enfim, aí tem todo o problema das resistências à mudança. Exato. Quer dizer, eu acho E o câmbio estável, né? E tem nesse patamar que está aí, 5,50, 5,60. Desculpa, Arthur, vai lá. Claro, sim, você tem aí todo esse... coro que diz que o único problema do Brasil é um problema fiscal, né? Existe um problema fiscal, com certeza, mas o Brasil tem muitos outros problemas tão importantes quanto esse, né? Mas virou uma espécie de um mantra, nos pode questionar essa sabedoria, né? Então, acho que isso é um problema, acho que se levantou bem, e eu vou só pegar recuperar um pouco uma questão que houve no desenvolvimento chinês. Lá houve, tudo bem, é um partido único, etc., né? Mas isso pode dar uma falsa impressão que existe um consenso, ou que existe o secretário-geral decide e tudo não funciona assim, né? Uma das coisas importantes, pelo menos na época do Deng Xiaoping, é que tinha dois polos, né? Um que era o polo da estabilidade e outro que era o polo do desenvolvimento, do qual o Deng era importante, e tinha um outro dirigente que se preocupava mais com a macroeconomia e com o controle da inflação, né? Então houve essa dialética, vamos chamar assim, essa interação, esse conflito permanente que num momento era outro. E o que a gente vê no governo Lula é que o polo da estabilidade ele é totalmente hegemônico, né? O Ministério da Fazenda, né? Você não tem um polo. O polo desenvolvimentista do governo está no BNDES. Sim. Sim. Certo? Mas, e acho que está bem. Tá indo bem. O Luiz está falando muito bem, o Nelson também. Eles estudaram a fundo. Eu acho que sim, eles estão fazendo muitas coisas boas. Mas eles não têm o mesmo poder político, infelizmente, que o ministro da Fazenda. Mas o polo está lá. Não está dentro do ministério, de um outro ministério. Está um pouco no Ministério da Indústria e Comércio, né? Tá certo? Mas não... assim, meio difuso, eu diria. Eu queria acoplar uma consideração para você explorar em cima do que o Arthur está colocando, porque nos interessou demais você vir aqui no podcast, não é porque você é nosso colega e nosso amigo, né? Mas você lidera, ou é um dos expoentes de uma análise importantíssima, de uma reflexão que estão fazendo há muito tempo, não só teórica da teoria do novo desenvolvimentismo, mas formatação de programas de governo, né? Você acabou de lembrar aqui duas campanhas, 2018 e 2022. Então você fala agora do Aloysio e do ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que pensaram legal e estão atuando no BNDES, mas não tem uma visão tão ampla como a de vocês, que pensaram o Brasil dessas duas candidaturas. Eu quero destacar que 2026, eu quero vida longa para o Lula, que ele viva 100 anos, não é isso. Mas 2026, nós temos
a questão da idade, está aí o exemplo de Joe Biden, né? Sim. E nós temos a inelegibilidade do Bolsonaro, que eu acho que não se revoga, né? Então, uma reflexão que vocês Tenho lá têm... minhas dúvidas, mas tudo bem. Tenho lá minhas dúvidas. E a turma diz... Pelo que está acontecendo agora... Ciro Gomes é carta fora do baralho, o próprio Ciro Gomes está dizendo, olha, eu já não volto mais, papapá. Mas eu acho que, mesmo que o Ciro não volte, as reflexões que vocês fizeram são sofisticadas, são profundas, e eu acho que é a única alternativa que tem para o status quo. Aí é a reflexão que vocês dominam. Então, era interessante que os nossos internautas se interem dessa e os nossos policymakers, enfim, o cidadão, dessas reflexões e viabilizar um nome aí, né? Que pode ser o próprio Ciro, ou, enfim, viabilizar um nome, porque 2026 vai ser um negócio interessantíssimo. Eu não sou pessimista. Eu acho que ainda essas ideias de vocês é bananeira que ainda dá cacho, na minha avaliação. Que bom, Zé. Que bom, Zé Márcio. Tomara que você esteja certo. Assim, o Ciro realmente ele está, de certa forma não, ele tem dito com todas as letras que não vai mais ser candidato, mas ele participa do debate o tempo todo. Então, quem quiser acompanhar o Ciro, né, tem a newsletter dele, tem tudo que ele publica na internet e tal. Aliás, você precisa nos ajudar a trazê-lo aqui, tá? No nosso podcast, tá bom. E aí você, por favor, participa com a gente na entrevista. Tá bom. Vamos fazer isso, vamos trazer. Vamos trazê-lo. Então, do debate, ele está absolutamente interessado em participar. Hoje eu estava conversando com ele aqui no Zap, coisas que estão acontecendo e tal. Então, isso ele continua. Ele perdeu o apetite, não é que ele perdeu o apetite. O que aconteceu na eleição de 2022 para nós foi uma coisa mais para mim, sim, mas para ele muito mais que era o candidato. Os 3% ele fala, pô, não? Foi todo mundo deixando o barco e era um barco onde todo mundo antes acreditava e dizia, sim, você tem a melhor programa. E de uma hora para outra, todo mundo falou, não, você não pode mais ser candidato. Como assim, gente? Tem 2 turnos aqui, certo? Ninguém falou nisso. Existem 2 turnos. Você não viu o que aconteceu na França, tá certo? Quer dizer, onde é que foi feita a aliança em torno dele? No segundo turno, certo? E aí não, você tem que desistir agora. E todo mundo abandonou o barco, todo mundo largou, todo mundo achou que ele tinha largado. Quer dizer, então como é que você vai participar de um debate onde a inteligência, digamos, nacional que estava apoiando um projeto, dizia que era o projeto mais importante, de repente larga porque acha que tem que resolver aquilo de qualquer jeito no primeiro turno, certo? E ainda com o Lula, que eu respeito, tal, tudo mais, mas tinha, tá certo, não dizia, e não disse até agora que veio do ponto de vista programático. Qual é, tá certo? Você olha assim, para onde vai o governo Lula do ponto de vista de programa, tá certo? Do que futuro de país? Ninguém sabe. E todo mundo entrou de cara. Então, assim, é uma coisa que... assim, realmente nos falou, acho que isso aqui não vale a pena, mas vale verdade, o debate. Temos que dar um desconto, que era uma forma de se ver livre do Bolsonaro, né? Tem que dar um desconto aí, né? Sim, as pessoas queriam se ver livre do Bolsonaro. Eu queria, você queria, o Arthur queria, mas são 2 turnos de novo, né? É verdade, é verdade. Então, são 2 turnos. São 2 turnos, tá? Bem lembrado. Então, por que matar no primeiro turno, entendeu? Tal. Quer dizer, não é o fato da pontuação, tá certo? Mas é o fato de todo mundo ter abandonado. É esse que é o negócio. Tá agora, então, politicamente, ele perdeu um pouco o interesse, né? Agora, é interessante você falar que tem que ter uma alternativa em 2026. Eu acho que sim. E eu acho que vocês ainda são uma alternativa, eu acho. Não estou falando isso para... Não é demagogia, é sincero isso daqui. Obrigado. Agora, deixa eu fazer e aproveitar... E o governo fez 2 erros muito importantes no começo que vão fazer o país crescer pouco. Mas eu te falo daqui a pouco. Eu queria só fazer até uma homenagem ao falecido Delfim. Sim. Em 2018, Você se lembra quando nós estávamos na casa do Delfim aquela vez? Pois é. Eu frequentava muito lá a casa do Delfim, lá perto da FAAP e tal. E um dia batendo um papo, e ele falou, Rego, a tua ideia é boa. Eu falei, nós precisamos pôr aqui no escritório Ideias, né? Vamos chamar o Haddad, vamos chamar o
Ciro. o Ciro, vamos ver uma forma, papapá. E aí ele falou, Rego, a ideia é boa. Aí não, eu convoquei todo mundo, né? E até chamei o Mário Sérgio Conte para ser o testemunha da coisa, porque senão depois dá certo, né? Exato. Quem foi a parteira, né? Então e o Mário Sérgio fez uma matéria. Foi o jornalista que estava lá. Estava lá, e o João. Por iniciativa do economista José Márcio Rego, com o apoio do Delfim, do Bressa. Exatamente. Então, belíssima iniciativa. Ali em 2018, foi uma iniciativa minha, mas que só logrou êxito, reunir os dois por causa do Delfim. Não, mas pela sua iniciativa, lógico. Pela autoridade política, enfim, acadêmica e do Delfim. Mas ali, muita gente diz o seguinte, ou o Ciro devia ficar vice do Haddad, ou o Haddad vice do Ciro. A turma tem uma crítica que em 2018 daria, quero te ver a tua opinião, né? Eu não tenho certeza disso. Daria para a gente ter ganho do Bolsonaro em 2018. Se tivesse uma flexibilidade de um ou outro candidato. Eu queria ver o teu ponto de vista. Sim, daria. Eu lembro que um dia eu cheguei no comitê e falei assim não sei porque eu vou falar disso, mas é porque eu lembrei agora essa cena. Falei pro Ciro, pro cara que era o coordenador como é que se diz? Da estratégia de campanha. Não de campanha, mas de campanha. O marqueteiro. Marqueteiro. Não gosto de chamar ele de marqueteiro, ele também não gosta, mas era marqueteiro. Falei, o Bolsonaro tá no segundo turno, precisa ver quem vai, certo? Aí eles falaram, não sei. Eu falei, tá certo. Aqui em São Paulo o pessoal tá achando isso mesmo. Eu falei, tá, né, certo? E assim... E viu, deu o que deu, né? Mas naquela época já estava meio, vamos dizer, depois daquela reunião que você fez, tudo mais, a coisa evoluiu um pouco, tudo mais. Acontece que na hora de fazer, o Lula conta isso de forma diferente. Eu conheço a história do lado do Ciro e vou contar a história que eu conheço, porque eu estava no próximo do Ciro. Quero ouvir isso aí. Certo? Tá certo? Ligaram para minha casa, inclusive meia-noite no domingo, para pedir para eu falar para o Ciro aceitar ser vice do Lula. E que não tinha outro jeito. Tá certo? Pessoas de outros partidos dizendo, olha, tá certo, não tem, a gente quer, etc., mas a pressão é muito forte, tá? Então a gente quer pedir para você falar para os nossos internautas que vice do Lula, o Lula ainda estava... Não, então, o Lula estava preso, certo? O que o Lula queria... Não tinha perspectiva de soltar, não. Não tinha perspectiva de soltar, não. Não tinha saído da Vaza Jato ainda. Não tinha. Certo? Muito lá para trás. O Lula estava preso, ia continuar preso, ele queria sair, que ele fosse... O acordo inicial era o Ciro sair e o Haddad sair de vice. A história que eu conheço, levaram isso para o Lula não aceitou, mas isso eu conheço de ouvido, logicamente, tá certo? Sim. E ele propôs o Lula que o Ciro saísse vice dele. O Ciro falou, isso eu não vou fazer. Sim. Que o Lula está preso, isso ele não vai sair da cadeia, então eu estou entrando numa coisa que para a população é uma coisa, é uma mentira, certo? Entendi. Não é o que vai acontecer. E se eu sair... Excelente esse esclarecimento seu. Exato. Ele falou isso. Se eu sair, o que acontece? Tá certo? E eu tô vice, tá certo? Quer dizer, numa chapa que tem uma pessoa que tá presa e com um grau de rejeição alto na população. A única forma era ele sair candidato. E aí sim ter um vice, e aí ele aceitava o vice do PT, o Haddad, que seria. Entendi. Tá certo? O PT não quis. Tá certo? E aí, colocou o Haddad como candidato, que todo mundo sabia, um cara muito competente, mas que não ganharia aquela eleição. Quem estava no segundo turno na frente do Bolsonaro era o Ciro. Então era quem iria ganhar a eleição naquele momento, ia ser o Ciro. Só que então, o PT você concorda que, na tua avaliação, uma chapa, Ciro na cabeça e Haddad vice, nós teríamos ganho? Teria ganho. Impressionante. Tá certo? Que, na verdade, ali a resistência para o Lula era muito forte, né? Tá. Mas teria ganho. Temos mais 5 minutos, né? Começamos depois, 5 minutos. Não, vai dar 1 hora agora, então. Então temos mais 15 minutos, então, né? Porque é 1h15. Porque nós começamos mais tarde, né? Tá bom. Arthur, tem tempo para... Importante, viu? Só fazer um destaque. Historicamente importante esse teu registro. Exato. E a história que o Lula conta é o contrário. É como se o Ciro não tivesse
tá certo? Topado, sair, tá certo? E ele não quis fazer o acordo. Na verdade, o acordo era o Ciro sair e o Haddad sair na cabeça, o Haddad sair de vice. O Lula não topou e fez essa proposta. Aí o Ciro falou, isso eu não topo. Tá certo? Interessantíssimo isso. Esse teu registro. E por causa disso que eu tô falando, tá certo? Que ele falou, como é que eu vou sair vice da pessoa que tá presa? Além de ser uma coisa que para a população vai dizer, olha, todo mundo sabe que esse cara tá preso, não vai ser o candidato, eu vou sair de vice. Vai ser uma fraude, mas é uma... Ele tem razão, Ciro. Exato. Toda a razão. Exato. E aí o resto da história vocês conhecem, né? Que o Ciro isso, Ciro aquilo, tá, não sei o que, o Ciro foi para Paris, o Ciro nem foi para Paris, tá? Foi para passear, mas nem para Paris ele passou. Sei. Tá? Que eu saiba, né? Pelo menos que eu tô sabendo, né? Enfim. Mas, enfim. Aí começa a colocar. Por que essa história do Ciro vai para Paris? Porque um cara uma vez mostrou pra gente um mapa, tá certo? Esses caras que fazem análise de redes, tal, etc. Que onde é que a coisa pegava mais? Onde é que vinha a maior rejeição pro Ciro? Quando dizia que ele foi para Paris. Então, até hoje você vê, tá certo? O Ciro fala um negócio, tem sempre um ser humano, digamos assim, que vai lá no site do Ciro e vai lá, mas você não foi para Paris e você não sei o que lá, é até hoje isso, quer dizer, é uma coisa, é uma estratégia de, assim, de... Não, e a turma usa no calor da campanha, você tem que dar um baita no desconto. Exato. Até hoje, nas redes, tem um trecho editado, né? O Ciro dizendo, o Lula tá preso, babaca, lembra disso? Ele falando... Foi né? o Cid. Foi o irmão dele que falou. Foi o irmão dele que falou, Foi o Cid, foi o Cid. Exato, vai ter, exatamente. Entendeu? Sei, Tá certo. O Cid que hoje está lá com o Lula, inclusive, né? E tá rompido com coisa. Mas fala. Obrigado, eu adorei esse teu depoimento histórico, né? Obrigado. Bom, nós estamos Participei de alguns momentos ali. Nós estamos chegando no final, eu só tenho... E eu acho até que nem vai dar tempo para a gente discutir essa questão com mais profundidade. Ainda tem não, mas tudo bem. É o seguinte, para mim o desenvolvimento tem uma parte que é macroeconômica, você tem que dar as condições, porque senão as empresas não vão investir, não vão competir, não vão exportar, né? E é só lembrar aquela política do Luciano Coutinho, que queria dar subsídios, e deu mesmo, colocou um monte de dinheiro, mas em condições macroeconômicas muito desfavoráveis, e isso não deu em nada, por motivos óbvios, né? Aliás, acho que não daria em nada, porque para mim esse tipo de política industrial de escolher campeões, entende? Normalmente não tende a funcionar. Quer dizer, o que os asiáticos fizeram foi outra coisa. E aí é que eu queria entrar num ponto que eu acho que é o lado microeconômico do desenvolvimento, né? De entender mais a concorrência, de entender qual é o mercado que os empresários vão ter, como é que você dá estímulo ao mesmo tempo que você não procura não favorecer A, B ou C, mas você estimula um setor, como a China está fazendo com os automóveis elétricos, por exemplo. E o que eu sinto é que nos programas de desenvolvimento mais progressistas, sabe, falta um pouco o reconhecimento desse papel do mercado de estimulador das empresas, a competição, a exportação e, portanto, ao desenvolvimento. Até, para terminar, vou citar uma frase do ex-ministro Delfim Neto de que sem Estado não tem mercado, mas sem mercado não tem desenvolvimento. Então, só dar uma pequena comentada sobre isso. Eu lembro que quando eu comecei o programa de governo da primeira vez, né? Eu fui fazer uma entrevista, fui dar uma entrevista para a Alexa Salomão, que é uma jornalista muito competente da Folha, e ela começou a conversa e ela deu o lead dela, quer dizer, o destaque lá na matéria, tá certo? É que Estado e mercado têm que estar juntos no processo de desenvolvimento. Sim. Então, assim, porque foi realmente a grande... E ela pegou realmente que era a grande, vamos dizer... O grande destaque que queria dar, o grande princípio, digamos, né? Agora, então você fala assim, o mercado é fundamental, né? Certo? As empresas têm que funcionar bem. Quando a gente está falando da política industrial, eu acho que você tem que ter política industrial, porque se você quer estimular um setor específico, você tem que forçar aquele setor naquele momento a ter uma taxa de retorno adequada. Certo? Que não tem normalmente, porque não tem as pré-condições para isso, que tudo bem.
vantagens comparativas, não tem tecnologia, isso, aquilo. Você tem que forçar esse setor a ter uma taxa de lucro maior. E aí o Estado precisa ajudar, certo? Mas você não pode fazer, por isso que eu falei por cima isso, quando a gente está falando de política industrial, uma política que não tenha, né, metas que a empresa tenha que chegar lá na frente e falar, olha, você precisa exportar, certo? Você precisa incorporar tecnologia, se você não fizer isso, você não vai mais ter acesso a determinados recursos e tudo mais. Então é fundamental você fazer isso. Quando você quer estimular um setor-chave, vai ser difícil também ter muita competitividade de cara nesse setor, né? Quer dizer, ele começa mais concentrado, um grande setor, tá certo, que vai desenvolver uma tecnologia e você não vai ter muita competição de cara. Agora, você tem mecanismos que possibilitem isso, né? Você tem, por exemplo, hoje você tem coisas que não existiam antigamente, como todas essas startups, etc., que podem ajudar nesse processo, né? Você tem que facilitar a vida das empresas, diminuir burocracia, tá certo? Melhorar a logística, tudo isso. E tem que estimular a competição. Agora, um setor de alta tecnologia vai ser difícil de cara você ter um mercado muito competitivo. O que você tem é que ter um governo que realmente consiga colocar metas e faça as empresas trabalhar naquele sentido. Não é eficiente, né? Vai perder os recursos. Tem tempo e tal. Quer dizer, tem prazo para você se adequar, tudo isso, né? E, ao longo do tempo, você estimular a entrada de empresas nesse mercado para que ele seja mais competitivo. Sem mercado não resolve, é lógico. Não pode. Um governo progressista ou de esquerda, ele não pode pensar que o Estado vai fazer tudo. Tá certo? Ele vai dizer, olha, eu tenho um plano aqui que eu fiz junto com vocês. Na verdade, você tem que construir esse plano junto com o setor privado. Quem vai produzir? São vocês. O que eu vou é dar condições de financiamento, tal, etc., né? E para vocês produzirem, mas tem que ter estrutura tributária, tudo mais adequado. Você está certíssimo. E o Delfim estava muito certo no que ele está falando. Sem mercado não tem aumento, não tem desenvolvimento. Lembra? A gente sempre fala do aumento das exportações que ocorreu na época que o Delfim era ministro. De onde veio aquilo? Das empresas, tudo bem. O que o governo fez? Fez uma política tarifária, mas quem produziu? As empresas. É e com um maravilhoso slogan de que exportar é o que importa. Exato, exportar é o que importa. Lógico que você, durante um certo período, você vai tentar fornecer insumos, etc., ou vai, de alguma forma, estimular o setor privado, porque tem setores que têm uma rentabilidade baixa, não tem jeito, você precisa colocar esses caras no mercado. Professor Nelson Marconi, queremos agradecer muito, uma espetacular aula aqui para nós. E aqui de público, registrar o convite para você voltar breve. Porque a conversa foi ótima. Foi ótima, faltou ainda explorar muita coisa dos teus estudos e sobre Brasil e sobre desenvolvimento. E destacar aqui, como homenagem ao professor Bresser, que aqui nós, aos 90 anos do Bresser, aqui são todos os discípulos do professor Bresser, né? Fomos alunos dele, aprendemos com ele e temos orgulho disso. E o professor Nelson é coautor da teoria do novo desenvolvimentismo. E aqui também de público, pedi ao professor Nelson que vamos trazer o Ciro aqui e que você, além dessa tua volta breve, que você participe conosco na bancada de entrevistadores com o Ciro. Tem muita coisa para explorar. Não, eu não tenho como entrevistar o Ciro, mas... não, aqui junto com vocês, com certeza eu estarei aqui, sem dúvida. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Obrigado pela conversa. Obrigado, adorei. Sabia que ia ser bom, mas foi até melhor do que eu pensei. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Perfeito. Obrigado.